eu substituiria a palavra elite que você usa para excelência. Então era um clube de excelência. São Paulo já surge, né, um clube com uma massa seguidora, né? Foi a torcida que fez o São Paulo renascer. Porque quando a diretoria de 1935 quis literalmente acabar com o clube, foram os torcedores que pegaram o clube no colo e vamos renascer. Ser popular foi o que fez o São Paulo nascer e continuar até hoje. Quando a gente fala da fundação do São Paulo, a gente tem que lembrar que o São Paulo ele é uma dissidência de outros clubes, né? Principalmente do paulistano, que era um clube de elite da época, onde estava muito concentrado de uma torcida muito grande. O contexto social da época, socioeconômico da época, era justamente a profissionalização do futebol. E isso também pensando, né, na CLT. Então é um debate que estava ocorrendo na sociedade e no futebol propriamente, né? Porque existiam vários empecilhos, né, para a prática do futebol, para os jogadores vindos das camadas populares. Eles achavam uma visão meio puritanista do tipo, é só o amadorismo que presta, não dá para ser profissional. Não, nem tinha profissionalismo, mas eles estavam tentando lutar contra o amadorismo marrom que se tinha. Então os jogadores não eram profissionais, mas eles recebiam dinheiro por fora. Daí que surge também a expressão do bicho, porque tem duas teorias, né, para esse termo, né? Uma é que o pagamento era em espécie mesmo, né? Os jogadores recebiam uma galinha, enfim, um porco como bonificação, e outra que era o cara ganhava uma grana por conta do resultado, e daí perguntava, e aí, onde você ganhou isso? Ganhei no jogo do bicho. Só que, obviamente, a briga lá dentro, ela tinha dois lados. Tinha gente que não queria acabar com o futebol. É uma briga que depois se repetiria em 1935. E aí, então, o pessoal decidiu, vamos fundar um outro time. Então, eles foram atrás do pessoal da Associação Atlética das Palmeiras, que é um clube que sempre teve uma boa relação com o paulistano, e falaram, ok, a gente pode se juntar, vocês têm o estádio, a gente tem a torcida e os jogadores, né, e a gente monta um novo time. O São Bento, que não é o de Sorocaba, ele ia participar também dessa junção, que talvez tornasse o São Paulo quadricolor em vez de tricolor, e acabou não é bem discussão, mas por divergências de última hora eles acabaram pulando fora e o clube depois seria extinto. O São Paulo era um clube visto como, em determinados momentos, como um clube popular demais. Era o clube dos pipoqueiros, né, que é como eles falavam. Porque o cargo mais baixo dentro de uma sociedade naquela época era o pipoqueiro. Então, os torcedores do São Paulo, normalmente, eram vendedores de pipoca. Então, quando os caras queriam se referir ao São Paulo, principalmente muitas charges da época, até sugiro que o pessoal possa pesquisar isso, era o vendedor de pipoca, majoritariamente negro, sempre com aquele biotipo para assustar os outros, então um cara muito forte, muito troncudo e violento, e os outros aristocratas. Porque Corinthians e o Palestra Itália, então, eram muito ligados aos imigrantes. E não é que o São Paulo rechaçava os imigrantes, mas era um clube que todo mundo podia fazer parte do São Paulo. Enquanto que nos rivais
principalmente no Palestra Itália, tinha uma certa restrição. Então o torcedor do São Paulo sempre foi o pobre, o preto, aquele que não tinha ali muitas condições e via no São Paulo uma possibilidade de poder estar inserido dentro do esporte. As mulheres sempre tiveram muito espaço no São Paulo. Então as mulheres negras, a Melânia, uma grande atleta, mulher negra, teve espaço no São Paulo. Ademar Ferreira da Silva teve espaço no São Paulo. O Dr. Canindé é um homem negro, onde ele representa o torcedor do São Paulo que ganhou um título e tripudia em cima dos outros. Que é o seguinte, se vocês não são, eu não posso fazer parte desse clube de vocês, então ele está vestido de fraque, ele está com o monóculo dele e ele está ali, campeão, entendeu? Então é aquela coisa, a empáfia do bem. Tipo assim, agora eu sou campeão igual a vocês, qual que é a desculpa agora? Entendeu? Acho que o Dr. Canindé é um tapa na cara da elite paulista daquela época. Se o time dos pipoqueiros ele pode ser campeão, então eu faço parte da mesma sociedade que vocês. Então vocês vão ter que me engolir. Acho que é um pouquinho disso. Começou com um clube já com grande torcida, começou como um clube já com um time muito bom e que de cara foi vice-campeão paulista. Na verdade, nessa primeira fase, o São Paulo ele jogou 5 campeonatos paulistas, foi campeão em 1 e vice nos outros 4. Logo já na segunda temporada, né, da criação do clube, ele já conquista o campeonato de 1931 e já tinha nos seus quadros também o Arthur Friedreich. E era um cara que, por mais que tenha esse nome alemão, ele era um cara que tinha mãe negra também. Então, desde pequenininho, o São Paulo sempre foi um clube que abriu as portas para todos. Existe quem defenda que o São Paulo tinha maior torcida em 1930, até 1935, talvez até depois. Eu já vi gente dizendo que o São Paulo tinha maior torcida de São Paulo nos anos 40. Então, quando a gente fala do São Paulo popular, não é porque o São Paulino, ele gosta de... Não, é porque isso faz parte do nosso DNA. Isso faz parte da história do São Paulo. Ser popular foi o que fez o São Paulo nascer e continuar até hoje. Então, o São Paulo foi um clube que... desde o começo, né, abraçou, né, a comunidade negra aqui da cidade. Muitos dos primeiros ídolos do clube eram de origem negra e eu acho que o próprio Leônidas tem essa importância também, né, já nesse segundo momento, né, quando o clube se torna uma potência futebolística, né. Veja se você consegue salvar a honra do time. Faça o possível. Mas como, senhor presidente? Olha, eu confio em você. Você é ou não é o Diamante Negro? O maior ídolo da história do São Paulo é o Leônidas da Silva, o primeiro grande ídolo da história do São Paulo, um homem negro, que foi abraçado da Estação do Norte até a sede do Tricolor, colocado no ombro do seu presidente. Acho que depois de um tempo, tentou se estabelecer uma conexão entre tricolores do São Paulo, aqui em São Paulo, e o Fluminense do Rio, que era o Pó de Arroz, que já vinha de uma questão racista anterior, que é por que o atleta colocava o pó de arroz no rosto, porque ele queria ficar mais branco para poder se sentir mais próximo da sociedade. Então essa é a relação com o pó de arroz, mas que o São Paulo nunca teve, é porque era tricolor igual. Então quando a gente vê os rivais tendo ali já, largando na história, com patrimônio, com possibilidades, a gente teve que correr atrás de tudo isso, sempre desde muito cedo. Primeiro, você vê o São Paulo que foi fundado do jeito que foi, com dissidências de outros clubes, depois refundado com as suas próprias forças. Começa a construção do seu estádio, onde um dos maiores vendedores de carnê de cimento era o seu goleiro, José Poi. Pô, como é que você pode falar que um time desse é um time de elite se a gente tinha que vender o nosso próprio cimento para construir o estádio? Nós não ganhamos o estádio do governo, não. Há quem fale isso, porque o governador Laudantel foi o presidente à época, até ser governador ele saiu, mas a construção do Morumbi foi tijolo por tijolo. Tanto é que começou em 50, ele foi inaugurado parcialmente em 60 e finalmente inaugurado completo em 70. Quanto tempo construiu o estádio do Corinthians? 3 anos? Construiu em 2, 3 anos? Nós levamos 20 para fazer um estádio.
Então, quando ele é construído, tem essa visão, né? Inclusive o próprio arquiteto responsável, né, pelo desenho do estádio, o Vilanova Artigas, era um cara, era um comunista, né? E ele pensava o estádio dessa forma, né? Um estádio que pudesse comportar principalmente as camadas populares, né? Porque o setor com maior capacidade é a arquibancada, ao contrário do que, por exemplo, os rivais fizeram atualmente, né, com a construção das arenas, no qual o setor popular não é o predominante no desenho dessas novas praças, mas o Morumbi, então, tinha essa vocação, né, de ser um estádio para todos. Quando a gente fala do São Paulo como um clube que constrói o seu patrimônio, a gente tem o estádio que chega num bairro que é numa zona totalmente afastada da cidade, onde ninguém queria estar lá. Então São Paulo se estabelece naquela região e depois o bairro vira um bairro rico, por causa da expansão da cidade. Ainda hoje é difícil de chegar no Morumbi, mas imagina isso ali nos anos 50, nos anos 60. Tinham apenas 2 linhas de ônibus que atendiam essa região. Se você pegar as primeiras fotos do Morumbi, você vai ver que era uma zona rural da cidade. É que acabou o bairro ficando muito maior do que se planejava que ele ficasse, e acabou realmente, justamente por ele ser mais distante, sendo o reduto da elite paulista. Então, quando o São Paulo ele acaba estando nesse cenário, os caras falam, onde que é o estádio do São Paulo? É lá no Morumbi, pô. Lá onde tem aquele monte de casa dos ricos de São Paulo, lá onde é afastado para não ficar perto dos pobres. Então essa é a relação que é feita. Essa visão predominante, né, de ser um bairro de elite acaba se cristalizando no imaginário. Então, a partir, né, dessa valorização do bairro, eu acho que vai mudando esse arquétipo do torcedor do São Paulo e que muitas vezes foi reforçado pelo próprio clube, né, indo contra a sua própria história. E daí você vai ter um contraste muito grande também, né? Porque a favela do Paraisópolis, que é a segunda maior da cidade, atrás somente do Heliópolis, ela está ligada à construção do estádio. Eu acho que essa questão de elitizar a torcida do São Paulo provavelmente é algo que partiu de dentro do próprio clube. Não só no São Paulo, mas em todos os clubes, o quadro associativo, principalmente de diretoria, é feito por gente com muito dinheiro. Então não vamos falar, não, porque o Corinthians é um time popular, porque lá, não, só tem família tradicional ali. No Palmeiras nem se fale. O São Paulo também tem. O São Paulo tem lá o Zaidar a vida inteira. A gente teve lá o Juvenal Juvencio, que era um cara, delegado, cara forte. Então a gente tem essas figuras dentro do São Paulo e dentro de todos os outros clubes. Então quando a gente via no Corinthians, por exemplo, o Vicente Mateus, que era um cara mais bonachão, mais jeitão de ser povão e tudo mais, as pessoas acabam fazendo uma relação, esse cara aí é o cara do povo. E aí você vê os outros presidentes, São Paulo tem ainda, né, desembargadores, juízes, políticos. Então são os caras mais terno e gravata. É que o São Paulo era o clube mais organizado do Brasil. Era o clube que fez o primeiro estádio particular, o maior do mundo, que teve o primeiro CT, que teve o primeiro departamento médico integrado de alta eficiência, que foi o Refis. Então tudo isso levava a imaginar o São Paulo como uma superpotência que era, de alguma forma, e que era privilegiado, era um clube de elite, porque eu substituiria a palavra elite, que você usa, para excelência. Então era um clube de excelência. E às vezes, no linguajar comum, é clube da elite, porque era realmente de grandes dirigentes, de altíssimo nível, de altíssimo padrão social e cultural, e fazendo excelência. Se estabeleceu essa questão do Corinthians ser um time mais do povão justamente por isso, pela fila que ficou, pelo tanto de tempo que teve de dificuldade. Então a imprensa ela acabou indo nesse sentido e fazendo com que o São Paulo não fosse o mais popular, porque era o Corinthians o time do povo,
não era o time da colônia porque era o time do Palmeiras. E o Palmeiras, por causa que sofreu com a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então sobrou o São Paulo. Falou, pô, se esses aí que não tiveram nenhuma dificuldade, então esses aí são os caras da elite. Você vê muita gente, declarações de dirigentes, assim, pinceladas ao longo do tempo, que tratam mais ou menos disso. Talvez a mais famosa recente seja aquela do Aidar, do Kaká tem todos os dentes na boca. Né? E é um negócio assim que muito torcedor abraçou isso, porque, pô, você prefere fazer parte o quê? Da elite ou da favela? Você perguntar isso para 100 pessoas, 90 vão dizer que é da elite. Eu pessoalmente fiquei muito puto, né, com essa fala, porque quem me levou no estádio, né, nas primeiras vezes foi meu pai, que não era nem torcedor do clube. Meu pai torce para o Internacional. E o meu pai, por conta, né, de questões de saúde, enfim, acabou perdendo os dentes, né? Então, e é um tema muito sensível para ele. Então eu fiquei puto, né, tanto pelo elitismo da frase, quanto pelo fato de que a pessoa que me levou no estádio para ver o São Paulo, que não tinha ligação com o clube, passou por uma situação que fez ele perder os dentes e tinha essa declaração classista, né, do Aidar. Então, acho que assim, as administrações de São Paulo elas foram fundamentais para que isso se estabelecesse realmente como São Paulo fosse um clube de elite. Pelo discurso, pela forma de agir, pela forma como se comporta perante aos rivais. Então, acabou indo nesse sentido. Muito também pela união Romeu e Julieta, né? Os dois times são sempre muito unidos, sempre muito amiguinhos, quase um relacionamento ali. Então, acaba fazendo com que o São Paulo tenha mesmo essa pecha, né? Pegava bem, né? Falar que você era o cara, o playboyzinho, né? Então havia o corintiano pobre, o italiano imigrante e havia o playboyzinho são paulino. Então aquilo pegou, um certo momento virou uma grife, porque o São Paulo era uma grife no que eu acabei de dizer, na excelência, né? E aí passou a ser uma grife também do playboyzinho, sendo que sempre teve São Paulino de todo nível social. E muitos pobres, uma grande maioria pobres. Mas se colocou essa marca, vamos chamar assim, né, do time elite, o playboyzinho, que dava tudo certo, tal. E aí você pega um pouco da persona que as torcidas criam. Então aí o São Paulino falava que não, porque eu sou da elite. O cara às vezes não tem onde cair morto, mas eu sou da elite, porque eu torço pro São Paulo. E da mesma maneira que no Corinthians, o cara que tem uma vida confortável vira e fala assim, eu sou da favela e tudo mais. Eu lembro quando uma das primeiras vezes que eu comecei a ir sozinho no estádio, né, tinha, sei lá, 16, 17 anos, e eu vi um morador de rua, São Paulino, batendo no peito antes de um jogo, à noite no Morumbi, e ele estava tomando um uísque popular. Um desses, enfim, bem baratos, né? Daí ele fala, porque São Paulino toma uísque, corintiano bebe cachaça, né? Mas enfim, ele só conseguia comprar um uísque popular. Mas eu acho que isso ficou incrustado, né, muito tempo no pensamento. Eu acho que, de fato, Quando você come filé mignon, você não quer voltar para Alcatra. Você quer continuar. E para os caras, para os vaidosos que estão no poder, isso daí é bom, né? Você um time de elite e tudo mais. E o São Paulo conquistou sempre muitos títulos, então os caras adoram esse tipo de coisa, né? Adoram. Quem criança nunca pensou assim, quando eu crescer eu vou ser milionário? Acho que toda criança pensou isso. E aí talvez isso aí seja uma incorporação dessa ideia, que ninguém nunca colocou ela no papel, mas que foi ficando, foi se alastrando e foi virando uma ideia que ficou incrustada mesmo. A arquibancada de um estádio de futebol é o local mais democrático do mundo, porque você coloca lado a lado o pipoqueiro, o jornalista, o empresário, o multimilionário, todo mundo torcendo por 11 caras correndo atrás de uma bola. Então você tem lugar mais democrático que a arquibancada. Só que quando o clube começa a perceber
que pode lucrar mais com isso, acaba perdendo um pouco essa origem. E o São Paulo se perdeu um pouco nisso. Eu acho que o Soberano foi muito mais uma imagem de poder e de arrogância do que propriamente de ser de elite e ser diferente. Eu acho que Soberano é uma coisa que é mais vaidade do que realidade. Eu, particularmente, não gosto do Soberano. Então o cara ele fica, porra, eu sou o máximo, né? Eu sou o colossal. E aí acaba desviando um pouco o foco, achando que tudo que tem ali dentro funciona sozinho, que você não precisa de profissionais, só a estrutura vai fazer com que o São Paulo seja campeão. Então isso aí transporta para a arquibancada, com certeza absoluta. Então assim, a imprensa ela acaba utilizando do subterfúgio do seu bairro, de um ou outro dirigente, para colocar aquela imagem de um clube elitista. Até meados dos anos 90, os estádios eles tinham um outro tipo de configuração, principalmente o Morumbi, que cabia mais de 120 mil pessoas. Então acabou você tendo que modificar um pouco o seu estádio para você poder receber o público. E isso faz com que você diminua a capacidade e para você continuar ganhando você precisa subir os preços. Então o São Paulo ele acaba não conseguindo entender esse movimento. Ter um estádio grande, mas que não tinha preços tão acessíveis assim para a população. Então eu acho que a própria elitização do futebol ela acaba fazendo com que o torcedor se afaste um pouco. Mas quando você começa a vender ingresso através de uma plataforma, você entra e não consegue. Aí você entra e não consegue. Sabe quem vai comprar esse ingresso? A geração atual. E essa geração atual que tem dinheiro. Então não se fez nada para facilitar. Nada para facilitar. Ficou mais difícil. Ah, mas era muito pior pegar uma fila e tal. Também acho. Mas quando você pega e cria, você tem que comprar pelo celular, você tem que ter o celular para entrar. Né? Você tem que ter identificação facial em alguns estados. Começa a ficar mais difícil para quem é muito comum socialmente, sem recurso até cultural, para entender como é que faz para entrar. Cara, eu sempre frequentei arquibancada, né? E assim, eu sou de classe média, classe média, assim. E para mim o estádio foi sempre um espaço que eu via pessoas de diferentes estratos sociais, assim. E eu acho que o Morumbi não mudou nesse sentido. Eu acho que ainda tem, né, uma presença bastante forte de pessoas de diferentes classes sociais. Então tem muito dinheiro no futebol. Isso deturpou um pouco o futebol. Então o torcedor de agora é um torcedor acostumado a ouvir falar de vendas milionárias, são subsidiados muitas vezes por diretorias, quase todos os clubes oferecem ingressos e facilidades para torcedores organizados, em troca disso eles têm um pouco de amenidades na sua crítica, e o futebol hoje está um pouco contaminado por essa relação que existe, eu não vou negar que eu não particularmente acho estranha. Eu acho que as torcidas elas têm um papel muito importante, né, de fiscalização e cobrança dentro dos clubes, né? Ainda mais no caso do São Paulo, que a própria torcida impediu que ele fechasse as portas, né? E que se organizou desde cedo ali, né, nos anos 30, e que as torcidas do São Paulo sempre tiveram um perfil popular, né? Então, eu acho que faz total sentido, né, com a própria trajetória dessas instituições, essa luta justamente, né, por ingressos mais baratos, enfim, e que o clube não perca a sua essência. O torcedor de São Paulo não é prioridade para a direção de São Paulo. Precisa dar a entender que vamos ter no setor popular, precisa dar a entender que vamos fazer ali tudo para que o torcedor tenha um pouco mais de conforto, mas isso é papo furado, papo furado. Nenhuma diretoria de clube hoje se importa com o torcedor, se importa com o resultado financeiro. Beleza, vamos chamar de setor popular, mas vamos cobrar o que a gente quiser ali. Popular mesmo, a gente não vê. Isso é um problema. É aquela coisa, quando você tem 0 e você chega no 2, você melhorou 200%. Porra, 200%. Então é isso que o Casares se vale. Porra, o ingresso mais barato do estado de São Paulo. Pô, mas também qual que é o ingresso mais caro? R$2.000.
Porra, se é R$2.000, o outro é 1.000 e o seu é 700, realmente você é o mais barato, mas está longe de ser o ingresso mais popular. Ah, mas temos o setor popular, lá tem que ter mais, tem que fazer mais. Tem que deixar o torcedor ir para o estádio. Ninguém pensa nisso. Lamentavelmente, ninguém pensa nisso. Por quê? Primeiro estão com as contas aqui no nariz. Gastam mais do que podem. Aí onde recupera? Hoje até a bilheteria não é tão significativa assim, porque tem outras receitas muito maiores do que essas que poderiam preencher perfeitamente e até ajudar a ter o ingresso mais barato. Mas não se pensa no torcedor. Infelizmente não. Infelizmente não. Quando São Paulo teve muitas dificuldades em 2017, São Paulo chegou a vender ingresso a R$2. Então, assim, é na hora do desespero que você tem que trazer os caras de volta. E hoje a gente vê esse problema. O Casares falando que a gente teria um setor popular e isso não é aplicável em todos os jogos, principalmente Libertadores da América. Então você afasta aquele tipo de torcedor que é o que está junto com o clube em todos os momentos. Então acho que o São Paulo, em alguns momentos ali, achou que não precisava ter todo mundo ali, só quem pudesse pagar. E aí acaba tendo realmente esse distanciamento. Só que no fim das contas, quem salva o clube é o torcedor. É o cara que está ali todos os dias. É um aumento que não faz sentido. E sendo que o clube tem diminuído os investimentos e parece que quer que a torcida pague essa conta, o que é injusto com uma torcida que carregou o clube nas costas desde o começo da década passada. Eu acho que tem coisa que você promete que você sabe que não vai cumprir e não vai poder cumprir, porque os ingressos continuam caros. Não tem setor popular, a demanda passa a ser muito grande, que o São Paulo... Eu não vou nem defender o Júlio aqui, mas vou me colocar no lugar dele. Você vai ter uma quarta de final de Libertadores. É a chance que você tem de fazer receita. Você vai fazer ingresso a R$20? Não, você vai cobrar ingresso. E o São Paulo pouco se importa com o torcedor. É isso. Parece que às vezes, e a gente tem certeza em vários momentos, que o São Paulo odeia o torcedor. Mas é verdade, o São Paulo em muitos momentos odeia a sua própria torcida. A conexão com a torcida era importante. O São Paulo fez isso no fim dos anos 80, quando inaugurou o CT da Barra Funda, que era aberto ao público. Você podia chegar lá e assistir ao treino, qualquer treino. E você estava lá perto dos jogadores, o jogador ia lá na cerca, assinava autógrafo, tudo mais. Não tinha muito tirar foto, porque você não levava uma câmera no bolso o tempo inteiro. Mas ia lá tirar para pedir autógrafo, conversar mesmo. Os jogadores eram mais próximos. Eu acho que o torcedor ele é realmente o herói, porque ele consegue dar um jeito para poder acompanhar o clube. E é cada vez mais difícil você ver grandes famílias estarem ali na arquibancada. São mais pessoas que acabam falando assim, puta, meu marido gosta de ir, eu não vou porque é muito caro. Aí acaba já não tendo essa relação a esposa e o marido vivendo a arquibancada, coisas que a gente tinha muito no passado. Então é mais complicado você fazer esse retorno. Eu vou te contar uma conexão que eu recebi de um torcedor de São Paulo há muitos anos. O cara olhando assim, pobre, bem pobre, com uma camisa do São Paulo, surrada. Ele virou para mim e falou assim, Dr. Marco Aurélio, cuide bem do São Paulo. É a única coisa que eu tenho. Nunca vou esquecer essa frase, me comove até hoje. Então, para você se conectar com a classe mais baixa, é você fazer uma gestão transparente, é você não gastar mais do que você arrecada, é você conseguir montar um time competitivo, respeitar o torcedor e deixá-lo feliz. E eu acho que o resgate ao torcedor são paulino, ele vai acontecer a partir do momento que o São Paulo entender que ele é um clube gigante e que precisa ter o torcedor ao seu lado. Mas isso só vai acontecer quando as pessoas que estiverem no comando do São Paulo entenderem a importância do torcedor. Porque o torcedor não é o associado, o torcedor não é o sócio torcedor. O torcedor é todo mundo que quer estar ali no estádio para poder ver o São Paulo jogar.
consigo dimensionar o São Paulo sem a torcida, né? Eu acho que é indissociável. E como eu falei, né, na própria fundação do clube já tinha, né, um número expressivo de torcedores ali desde o começo, né? Então o São Paulo já nasce um clube grande por conta da sua gente. Foi a torcida que fez o São Paulo renascer. Porque quando a diretoria de 1935 quis literalmente acabar com o clube, foram os torcedores que pegaram o clube no colo e vamos renascer. O São Paulo existe sem o clube social, o São Paulo existe sem os seus cartolas, o São Paulo não existe sem a sua torcida. O São Paulo existe até sem os seus títulos, ele não existe sem a sua torcida. A torcida é a parte mais importante do São Paulo. Ela já é a parte mais importante de qualquer clube. No caso do São Paulo, é ainda maior. Ela pode não ser a maior torcida, não tenho nenhum problema quanto a isso, mas ele é o clube que foi salvo pela torcida. E, pô, pensa no tamanho disso.